Dando seguimento à cobertura de provas, mais uma aula de ginecologia e obstetrícia e hoje o nosso foco é o PSU. Como que é a prova do PSU? O que cai? Vamos lá! Então, pessoal, a prova do PSU, uma prova objetiva, AAD. Esse ano vai ser uma prova de 100 questões. A gente sabe que nos últimos anos vinha tendo 75, mas esse ano vão ser 100 questões. Os enunciados são enunciados medianos, ali tem 3 a 4 linhas, e aqui é uma prova que tem essa característica de ser um pouco mais fácil, mais palatável. 85% das questões são fáceis a medianas, tá bom? E agora, a gente lembra que é mais ou menos equalizado entre ginecologia e obstetrícia. O perfil dessa prova, ele é mais de raciocínio clínico, então eles vão te dar casos clínicos para tu raciocinar em cima deles, chegar a um diagnóstico ou propor um tratamento, mas geralmente a partir de um caso clínico. E os temas, gente, eles vão se repetindo ao longo dos anos, tá? Nos últimos anos foram 5 questões anuladas e 6 questões com imagem. As questões com imagem, geralmente partograma, geralmente, às vezes uma cardiotocografia, mas geralmente são esses. Tá? Provas semelhantes, aqui a gente vai lembrar da USP Ribeirão, USP São Paulo, Unicamp e SURSE. Lembrando que a USP tanto de Ribeirão quanto de São Paulo, são parecidas pelo fato de serem raciocínio clínico e o perfil das questões, mas é um nível mais elevado de dificuldade. Tá? A Unicamp eu acho um perfil mais semelhante, assim como o SURSE. E aqui vamos começar por sífilis, vamos revisar esse tema. Tá? E a sífilis, gente, ela é classificada em sífilis recente, até 1 ano, ou sífilis tardia. Dentro da recente, eu vou ter a sífilis primária, que vai ter aquela lesão de cancro que a gente vai revisar, os sintomas de sífilis secundária e a sífilis latente recente. Sífilis latente, a paciente está assintomática, ela não vai ter alguma percepção de sintomas da doença, mas se eu fizer o exame vai dar positivo. E aí eu vou diferenciar latente recente de latente tardia pelo tempo, tá? Como que eu sei que é uma sífilis latente recente? Bem, se a paciente tinha um exame normal antes e agora deu positivo. E a mesma coisa para tardia. Agora, se eu não sei, se a paciente nunca fez o exame e ela está assintomática, bem, aí eu tenho que considerar que é uma latente tardia. O tratamento. Bem, o tratamento vai ser baseado na classificação. E aí, ó, a recente, eu posso fazer o tratamento com benzilpenicilina, 1,2 milhões em cada nádega, totalizando 2,4 milhões. Já a sífilis tardia, aí eu vou lançar mão de 3 doses. Eu faço 1,2 em uma nádega, 1,2 em outra, uma vez por semana por 3 semanas. Então eu faço 2,4 numa semana, 2,4 na outra e 2,4 na terceira semana. E aqui, gente, é só para a gente revisar, ó, como que é feito o diagnóstico de sífilis e como que os exames se comportam ao longo do tempo. No começo, quando a paciente tem apenas a lesão de cancro, ó, eu vou fazer o diagnóstico coletando o material da lesão e fazendo uma avaliação de campo escuro. Tá? Esse vai ser o primeiro exame, praticamente, que eu posso fazer mesmo em estadios em que a sorologia não vai estar positiva. Tá? A pesquisa de campo escuro. Ao longo do tempo, vai começando a positivar o FT-ABS e o VDRL. Tá? O FT-ABS é um teste treponêmico, ou seja, ele vê anticorpos específicos para sífilis. Então é um teste que ele tem uma alta especificidade, ele é para sífilis. Se ele deu positivo, eu fecho meu diagnóstico. Aí eu só tenho que classificar. O VDRL é um teste não treponêmico, ou seja, ele capta fatores que não são específicos da sífilis. Então, se eu tiver um teste treponêmico negativo e um não treponêmico positivo, provavelmente é um
falso positivo. Então, o VDRL, os testes não treponêmicos, eles estão suscetíveis a falsos positivos. Os testes treponêmicos, o FTABS, por exemplo, ele não está suscetível a falso positivo. É muito raro, muito, muito difícil. Bom, outra coisa importante da gente saber é que ao longo do tempo, o título de VDRL pode ir caindo, pode ficar bem baixinho, tá? Mesmo sem fazer o tratamento, tá bom? Principalmente aqui, ó, na sífilis terciária, tá? Eu já vou ter uma quantidade menor de VDRL detectável, tá bom? Mas mesmo assim é importante fazer o tratamento, tá? A gravidade não está relacionada à quantidade de VDRL, tá bom? Ok, então aí, ó, dentro do primeiro ano é quando costumam aparecer os sintomas e depois, tardiamente, os sintomas da sífilis terciária começam a aparecer. E vamos dar uma olhada nesses sintomas. Sífilis primária é o cancro duro, não confundam com cancro mole, é cancro duro, uma lesão indolor com fundo limpo e bordos regulares. Olha aqui, ó. Principalmente na mulher, ele pode passar imperceptível. Se for uma lesão, por exemplo, na mucosa vaginal, porque não dói. Então lembrem que a sífilis primária ela pode passar despercebida. Justamente por isso. É uma lesão indolor. Se não dói, eu nem me dou por conta. Pô, é uma lesão feia, né? É uma lesão feia, Fred. Só que ela não dói. Então ela pode passar despercebida, a sífilis primária. Cancro duro. O condiloma plano é uma lesão mais característica da sífilis secundária, assim como uma adenopatia, uma poliadenopatia, vários linfonodos, várias ínguas pelo corpo aumentadas, uma febre baixa, persistente, sem uma causa aparente, e as roséolas sifilíticas, lesões maculosas que acometem as mãos e os pés. Elas acometem a palma da mão e a planta do pé. Então, gente, eu coloquei justamente essa palma de mão para lembrar que ela pode acometer palma da mão, ela não poupa. Isso aqui é extremamente importante, tá? Porque não são todas as doenças que deixam de poupar a palma da mão e a planta do pé. Então, ó, lembrem sempre da mãozinha aberta, tá bom? Quando a gente fala de sífilis terciária, é a neurosífilis. Além disso, a sífilis terciária pode causar aneurisma de aorta, ela aumenta o risco, e algumas lesões granulomatosas que são chamadas de gomas sifilíticas, tá? Antigamente, antes de existir tratamento, a sífilis era uma doença mortal, ela causava loucura, ela causava essas doenças, e era um quadro muito feio. E conforme o tempo foi passando e o antibiótico surgiu, cada vez mais essas lesões são raras. Hoje em dia é difícil a gente ver uma lesão dessa. É uma lesão granulomatosa, a goma sifilítica. E da parte que nos toca? Gente, sífilis, eu brinco que cai em gineco, cai em pediatria, cai em preventiva, cai em clínica médica. Então, sífilis cai muito em prova. Por isso que a gente está revisando numa prova, numa aula de gineco. Da parte que nos toca, sífilis em gestantes, tá? Em gestantes, é importante fazer o VDRL mensal. Todo mês a paciente vai fazer o VDRL. Em não gestantes, a gente faria de 3 em 3 meses. 3, 6, 9 e 12. E quando que eu sei que eu preciso repetir o tratamento? Quando que eu faço um retratamento da sífilis? Bem, se for uma sífilis recente, o critério é o seguinte: em 6 meses não caiu o título pelo menos 2 vezes. O que é cair o título 2 vezes? Poxa, o título é 1/8. Se é 1/8, tem que cair uma vez 1/4, 2 vezes 1/2, tá bom? Pelo menos 2 titulações em 6 meses.
Se for uma sífilis tardia, 2 títulos em 12 meses, tá bom? Fred, se tu tá me dizendo que eu só trato de novo se o título não cair pelo menos 2 vezes ou em 6 meses ou em 12, por que eu tenho que fazer o exame todo mês em gestante? Poxa, porque eu tenho que ver se não acontece um aumento de título que vai me fazer retratar essa gestante. Por isso, tá bom? Além disso, se a paciente tiver persistência dos sintomas, mesmo com o tratamento, às vezes com níveis estáveis de VDRL, eu posso fazer um retratamento, tá bom? Mas isso aqui é importante saber para a prova. Além disso, aqui mais para o pessoal da clínica, mas vamos revisar também. Quando fazer punção lombar? Principalmente se a paciente tiver sintoma neurológico ou sintoma oftalmológico, porque é um indicativo de acometimento de sistema nervoso central. Ou evidência de sífilis terciária ativa, paciente com goma sifilítica, por exemplo. Agora, ó, falha ao tratamento clínico sem exposição sexual. Então, a paciente não teve aquela queda de títulos que a gente conversou, mas ela não teve relação sexual com alguém ou com outras pessoas. Poxa, ela não teve uma nova exposição. Por que ela está com essa sífilis persistente? Bem, a gente sabe que sífilis terciária eu não trato com penicilina G-benzatina, tá bom? Então pode ser uma causa. E aqui, ó, é importante ressaltar, pacientes que convivem com o vírus HIV, esse critério aqui de falha do tratamento, ele é mesmo se tiver exposição sexual, tá bom? Então, um paciente que eu preciso retratar para paciente que convive com HIV, que eu preciso retratar, já é uma indicação de punção lombar. Ainda sobre sífilis, o que eu considero, gente? Isso aqui cai muito em prova, isso aqui cai muito na GO, isso aqui cai muito em obstetrícia, em pediatria. O que é um tratamento adequado? Tratamento de gestante é com penicilina G-benzatina. É um tratamento de acordo com o estágio clínico. Então, se é uma sífilis recente, 2,4 milhões divididos em 1,2 para cada nada, um intervalo de até 9 dias. E aqui eu vou fazer uma pausa de alguns segundos para ressaltar a importância desses 9 dias, porque isso aqui é atualização, isso aqui é 2024, isso aqui é atualização, gente. Hoje, um intervalo de até 9 dias é aceito, tá bom? Então, ó, fiquem de olho. Além disso, para considerar que a gestante teve um tratamento adequado, ele tem que ter começado o tratamento até 30 dias antes do parto e finalizado o tratamento até o parto. Tá bom? Importantíssimo, isso aqui eles gostam de cobrar em prova. E, além disso, para contactantes. Então, vocês vão perceber, gente, que tratar o parceiro não é um critério de tratamento adequado. Isso aí é até uma questão polêmica. Poxa, será que não deveria ser? Mas não está em critério de tratamento adequado, tá? Mas qual que seria o tratamento do parceiro ou de contactantes? Eu faço uma dose e peço o VDRL. Dependendo do resultado do VDRL, eu vou tratar de acordo com o estadiamento clínico da paciente. Se deu um VDRL positivo e o parceiro não tinha VDRL prévio, pô, eu vou ser obrigado a fazer o tratamento de 3 semanas. Agora, se o paciente tinha, se o parceiro tinha um VDRL de menos de 1 ano, negativo, e agora tem um VDRL positivo, aí 2,4 já é um tratamento que vai ser adequado para ele. Então, o tratamento é de acordo com o estágio clínico da doença.
E vamos à questão do PSU do ano de 2023. Vamos lá. Paciente procura a maternidade insegura com a orientação recebida na unidade básica de saúde, onde realiza o pré-natal. Apresentou o VDRL positivo, 1/16, e teste rápido treponema positivo, sem histórico de tratamento prévio. O paciente nunca tinha tratado, fez um VD, deu positivo, fez um teste rápido, deu positivo também. Então, com certeza é sífilis. Solicitaram o VDRL do parceiro, que veio negativo. E a recomendação foi de que só ela deveria tratar, já que o parceiro não tinha sífilis. E agora? Considerando o diagnóstico de sífilis para a paciente e iniciado logo o seu tratamento, assinale a conduta correta em relação ao seu parceiro sexual. Alternativa A, realizar um teste treponêmico e só tratar se o teste for positivo. B, repetir o teste não treponêmico e só tratar se o novo teste for positivo. C, realizar um teste treponêmico e tratar como sífilis, independente do resultado do teste. A dose preconizada vai diferir se o teste for positivo ou negativo. Considerar que sífilis foi excluída e não precisa tratar? Vamos às respostas. Letra C. Realizar teste treponêmico e tratar como sífilis, independente do resultado do teste. A dose preconizada vai diferir se o teste for positivo ou for negativo. Então eu vou tratar com uma dose, pelo menos, e depois, dependendo do estágio clínico da doença. Justamente o que a gente tinha comentado. Tá bom? Contracepção. Vamos lá. Quando a gente fala de contracepção, gente, eles gostam muito de cobrar indicações e contraindicações, critérios de elegibilidade, o que vai me fazer escolher um método ou outro. É isso que eles gostam. Então vamos revisar aqui para contracepção combinada. O mecanismo é um mecanismo anovulatório. Então eu dou estrogênio e progesterona para a paciente. Isso vai bloquear o eixo central dela e ela não vai ter o ciclo menstrual e não vai produzir os hormônios dela. Tá? Eu bloqueio o eixo hipotálamo, hipófise ovariana. Quando eu falo de contraceptivos combinados, é importante sempre lembrar da androgenicidade versus o risco de trombose com relação aos progestágenos. Isso aqui eles gostam de cobrar em prova. Então, quanto menos trombogênica, mais androgênica. Então, o levonorgestrel, ele é pouco trombogênico, ele causa pouca trombose, mas ele tem um efeito mais androgênico. E a ciproterona, ela promove mais trombos. O risco de trombos é maior, mas ela é antiandrogênica, tá bom? Além disso, quando eu falo de medicamentos anticonvulsivantes, isso aqui as provas adoram. O valproato, ele vai com tudo. Eu posso utilizar métodos combinados. Agora, a lamotrigina, eu lamento. Estrogênio eu não posso usar, tá bom? Agora, conversando sobre os outros anticonvulsivantes. Fenitoína, carbamazepina, barbitúricos, topiramato, oxcarbamazepina. Esses aqui é o seguinte, nada por via oral e nada com etinil estradiol. Quais que eu vou poder usar nesses casos? Eu não posso usar nada que for de comprimido, não posso usar combinado oral, não posso usar progestágeno oral e eu não posso usar nada que tenha etinil estradiol. Quais que eu vou poder usar? Eu posso usar DIL de cobre, dilmirena ou cailina, injetável trimestral, implanon e o injetável mensal eu posso usar, tá bom? Porque ele é com valerato ou enantato de estradiol, tá bom? E quando eu falo de antibióticos, rifampicina ou rifabutina são os antibióticos que contraindicam o uso de alguns tipos de contraceptivo. Só esses, gente, amoxicilina, cefalexina, não. É rifampicina ou rifabutina, só esses. E aí eu não posso o quê? Mesma coisa, nada por via oral e nada com etinil estradiol. Vai sobrar quais para mim?
vai sobrar dilmirena, dilcailina, dil de cobre, implanon e, injetável trimestral e dos combinados apenas o injetável mensal, tá bom? Essas contraindicações amam cair em prova e as bancas adoram cobrar isso. Além disso, quando eu falo de indicações clínicas para o uso de um contraceptivo ou de outro, alto risco cardiovascular, paciente que já infartou, paciente que já teve AVC, paciente que tem diabetes há mais de 20 anos, ou diabetes insulino dependente, paciente há mais de 10 anos, paciente que tem aspatias, retinopatia, oftalmopatia, nefropatia diabética, paciente com enxaqueca que tem mais de 35 anos, ou paciente com enxaqueca com aura, tabagista com mais de 35 anos, câncer de mama e paciente que está aleitando há menos de 6 semanas, tá? E aqui, contraindicações relacionadas à trombose, paciente com mais de 35 anos e tabagista, paciente com doença hepática descompensada, adenoma hepatocelular ou hepatoma maligno, cirurgia de grande porte, lúpus com SAF e paciente com trombose atual ou prévia são contraindicações ao uso de métodos combinados. Falando de progestágeno oral, por exemplo, um desogestrel, contraindicações, câncer de mama, enxaqueca com aura, AVC, doença isquêmica atual ou prévia, trombose venosa profunda atual ou prévia, paciente com doença hepática descompensada, lúpus com SAF, rifampicina e aquelas medicações que a gente tinha comentado, dos anticonvulsivantes, tá? Lembrando, esses dois aqui, nada por via oral e nada com etinoestradiol. Ok. Outro ponto importante quando a gente fala sobre contraceptivos são os LARCs, né? E aqui, realmente, o carro-chefe são os DIUs, tanto o DIU de cobre quanto o DIU hormonal. Lembrando, a diferença entre eles, o DIU cobre, ele tem a duração de 10 anos, tá? E o índice dele é de 0,6. Enquanto o DIU hormonal, tanto cailina quanto mirena, eles têm uma duração de 5 anos em bula. Mas o mirena, eu posso manter ele por até 8 anos, tá? O mecanismo do DIU hormonal é a atrofia do endométrio, enquanto o DIU de cobre, ele vai fazer uma ação local contra o espermatozoide, ele vai tornar o ambiente mais inóspito. E a taxa de proteção deles é maior, tá bom? Quando eu falo de gravidez com DIU, aí isso aqui adora cair em prova, tá? Quando que eu preciso tirar o DIU, em que situações? É o seguinte, se o fio do DIU for visível e a paciente tiver com menos de 12 semanas, aí eu tiro. Se não, eu deixo. Se o fio do DIU não estiver visível, eu não vou fazer não vou botar uma pinça de jacaré lá dentro, não vou fazer uma esteroscopia. Para eu poder tirar, o fio do DIU tem que estar visível e a paciente tem que estar com menos de 12 semanas. E aqui, DIP versus DIU. Isso aqui ama cair em prova, tá? Isso aqui, gente, sempre cai. E é o seguinte, quando que eu tiro o DIU no contexto de DIP? Quando é uma DIP refratária, ou seja, 48, 72 horas depois que eu comecei o tratamento, o paciente não melhorou. Aí é uma indicação tanto de tirar o DIU, quanto de internar essa paciente. Além disso, se a infecção for por actinomyces, aí realmente eu tenho que tirar esse DIU, porque ele vai manter a infecção. Ele vai ser o foco nesses casos, tá bom, gente? Isso aqui ama cair em prova. E é importante eu lembrar também que eu vou tirar o DIU tendo feito pelo menos uma dose de antibiótico, tá? Por exemplo, a paciente está com DIP e ela quer tirar o DIU. Bem, eu tiro pelo menos depois que ela tenha feito uma dose de antibiótico. Gente, quando a gente fala sobre contracepção, outro tema que ama cair em prova é os pré-requisitos para a paciente fazer a laqueadura. E 2023 é a atualização. Isso aqui tem que saber, porque quando tem atualização eles não vão cobrar. E aqui é o seguinte, paciente sem filhos
tem que ter pelo menos 21 anos. Agora, se a paciente tem 2 filhos vivos e preenche esses requisitos aqui, aí a gente pode fazer. Então é ou. Além disso, risco de vida à mulher ou do futuro concepto. Essa aqui é uma situação que é muito de exceção, é muito difícil a gente ver laqueadura em paciente que não tem esses outros critérios e tem apenas esse terceiro. Seria, por exemplo, o caso de uma paciente com uma cardiopatia tão grave que se ela engravidar, ela vai morrer. Mas é muito raro ela não preencher pelo menos algum dos outros 2 critérios, tá bom? E ela precisa preencher essas características. Então ela tem que ter capacidade civil plena, ela responde por si, ela foi aconselhada por uma equipe multidisciplinar. E aqui, ó, tem que ter pelo menos 60 dias do papel assinado até a cirurgia. Então, entre a manifestação da vontade, tá bom? Tem que ter pelo menos esses 60 dias. E hoje, pode fazer no pós-parto imediato, desde que se cumpra o prazo de 60 dias. Ou seja, ela tem que ter manifestado esse desejo pelo menos 60 dias antes do parto. Tá? Como que funciona na prática? A paciente vai no posto de saúde, é acompanhada pela equipe multidisciplinar, assina os papéis. No momento que ela vai na maternidade para ganhar o bebê, ela leva esses papéis, a gente confere, vê se está tudo direitinho. Está tudo direitinho? Faz o parto, pode ser tanto parto vaginal quanto cesárea. Se for cesárea, durante a cesárea, a gente faz a laqueadura. Se for parto vaginal, no pós-parto, então, ali nas primeiras horas pós-parto, geralmente até 24 horas pós-parto, a gente faz a laqueadura nela. Aí pode ser periumbilical, pode ser uma mini fanistil, pode ser por vídeo, geralmente periumbilical ou uma mini fanistil. E vamos lá. Questão do PSU 2020. Mulher de 44 anos, nulípara, hipertensa bem controlada, com história pregressa de trombose. O paciente teve trombose há 10 anos. Deseja iniciar o método contraceptivo. A conduta mais adequada para esse paciente é? Então, relembrando, ó, questão do PSU, geralmente questão de caso clínico, tá? Falando sobre contraceptivos, o que eles gostam é contraindicações, indicações, ou seja, critérios de elegibilidade. E vamos lá, a conduta mais adequada para esse paciente é: alternativa A, informar que o DIU de cobre está contraindicado. B, esclarecer que não há necessidade de contracepção. Letra C, contraceptivo oral de desogestrel. Letra D, contraceptivo vaginal de etonogestrel e etinilestradiol. E aí? Bem, resposta correta, letra C. Então, ó, ela teve trombose venosa profunda há 10 anos. E, nesses casos, ó, o método combinado vai estar contraindicado. Vamos às alternativas. Letra A, o DIU de cobre está contraindicado? Não, trombose não é uma contraindicação ao DIU de cobre. Letra B, esclarecer que não há necessidade de contracepção? Poxa, aqui não está falando nada de alguma coisa que me induza a pensar que essa paciente já está na pós-menopausa, que ela já não tem mais risco de engravidar. Letra C, aqui, gente, eu vou chamar a atenção o seguinte: trombose venosa profunda é contraindicação para progestágeno quando a paciente está com trombose. Agora, se ela teve trombose no passado, não é contraindicação. Ok? Perfeito. Letra D, contraceptivo vaginal de etonogestrel com etinilestradiol. Aqui é um método combinado, é estrogênio mais progesterona. Então, essas pacientes não podem, que tiveram trombose profunda, elas não podem usar métodos combinados. Ok? Por último, gente, eu propus revisar partograma,
porque é um tema que cai muito no PSU. E ele cai de duas formas. Ou na forma de questão com imagem, ou uma questão descrevendo um partograma. E vai te pedir para chegar à conclusão apenas dando relato de quando que foi o toque da paciente, como é que foi a evolução do parto. Então, partograma cai muito até quando não aparece o partograma, tá? E aqui, ó, para quem não conhece, vos apresento o partograma. Aqui em cima, a gente faz a marcação da dilatação usando triângulos. A gente marca o horário de início, aqui a gente marca os BCFs e aqui a dinâmica uterina, tá? As contrações. Aqui embaixo, vocês vão ver, ó, bolsa, LA, ocitocina. Bolsa é se a bolsa está íntegra ou se é bolsa rota. LA, líquido amniótico, como que é o aspecto desse líquido. Ocitocina, se foi iniciado ocitocina ou se aumentou a dose. Medicamentos, fluidos, anestesia, se ela fez alguma anestesia. E aqui, examinador, quem foi que fez a anotação. Tá? Então, esse é o partograma. Além disso, outra coisa que a gente pode ver aqui, tá? Aqui são os níveis de DELI. O ponto zero são as espinhas biciáticas. Isso é para eu saber a altura de apresentação do bebê. Com essas informações, a gente faz os diagnósticos do partograma. Então, vamos revisar. O primeiro achado do partograma é a fase ativa prolongada. O que é a fase ativa prolongada? O próprio nome já diz. Fase ativa é a partir do momento que a paciente está com pelo menos 3 centímetros e 3 ou mais contrações de 30 ou 35 segundos ou mais. Tá? Então, ela está na fase ativa e a velocidade de dilatação está muito lenta. E ela está tão lenta que ela ultrapassa a linha de alerta. Então, ó, a paciente está dilatando, mas a dilatação ultrapassou a linha de alerta porque está ocorrendo de uma forma lenta. Tá? Nesses casos, a gente tem que avaliar como que está a dinâmica uterina dessa paciente, se ela é bolsa rota ou não é, para ver formas de corrigir essa velocidade de dilatação, tá bom? Isso, então, é uma fase ativa prolongada. Agora, período pélvico prolongado. É uma descida lenta depois que a dilatação já é total. O paciente está com 10 centímetros de dilatação, ó. Só que o período expulsivo está muito lento, está demorando mais do que 2 horas. Aí eu chamo de período pélvico prolongado. Como que eu corrijo isso? Bem, se o bebê já estiver em mais 2, mais 3, eu posso, por exemplo, passar um fórceps. Eu posso mudar a paciente de posição para ver uma forma de ajudar a descida. Uma causa muito comum de período pélvico prolongado é a apresentação occipito-sacra. Esses bebês, eles descem devagar. O próximo diagnóstico é parada secundária da descida. A altura fetal igual após o segundo toque consecutivo, com pelo menos 1 hora de intervalo e contrações efetivas. Aqui, gente, é muito importante o seguinte, ó. Percebam que a gente tem toques com pelo menos 1 hora de intervalo e, ó, o bebê está parado no mesmo lugar. Isso é um indicativo que pode estar ocorrendo uma desproporção do tamanho da cabeça do bebê com a pelve da mãe, uma desproporção cefalopélvica. E é importante, ó, esse critério, contrações efetivas. Então a paciente tem que estar com contrações efetivas para eu fazer esse diagnóstico. Se ela tiver com uma contração a cada 10 minutos, poxa, ela não está com contrações efetivas. Aí eu não posso fechar o diagnóstico. Primeiro eu tenho que corrigir isso para depois fechar o diagnóstico, tá bom? E depois disso a gente vai para a parada secundária da dilatação. Aqui, ó, é o segundo toque com pelo menos 2 horas de intervalo e contrações efetivas. Lembrem-se, ó, é importante primeiro eu corrigir as contrações antes de fazer esse diagnóstico. Ela tem que ter pelo menos 3 contrações de 30 ou 35 segundos ou mais
em 10 minutos. E essas contrações têm que contrair todo o útero. Então, isso é uma contração efetiva. Se ela tiver contração efetiva, mas mesmo assim, ó, a dilatação ficou igual após 2 horas, pode ser um indicativo de desproporção cefalopélvica também. Então eu tenho que ver formas de corrigir. Será que a posição dessa paciente está boa? Será que eu deveria romper a bolsa dessa paciente, às vezes? Então eu preciso começar a avaliar medidas corretivas. Verticalização, às vezes romper a bolsa, às vezes começar a ocitocina se as contrações estiverem fracas, tá bom? Mas a parada secundária, o diagnóstico firmado é quando eu tenho o segundo toque com pelo menos 2 horas de intervalo, contração no mesmo, dilatação no mesmo lugar e contrações efetivas. Tá bom? Outro diagnóstico que pode ser feito pelo partograma é o parto tactócito ou parto precipitado. Isso acontece quando a paciente evolui muito rápido. Ela chegou em trabalho de parto inicial e ela evoluiu para a expulsão do bebê em menos de 4 horas. Então aconteceu muito rápido. Isso é, inclusive, fator de risco para hemorragia pós-parto. Tá? Olha quão rápido foi essa evolução. Geralmente pacientes multíparas, bebês pequenos, pacientes com muitos partos anteriores, principalmente. É o principal motivo. E ó, olha como foi rápida essa evolução. Tá? E aqui eu consigo ver, ó, que chegou com 3 centímetros, 2 horas depois, estava a dilatação de 10 centímetros e o bebê já estava no mais um. Mais um pouquinho, já estava nascendo. E vamos para uma questão do PSU de 2021. Gestante é admitida na maternidade e a condução do seu parto seguiu o seguinte partograma. Considerando que o parto ocorreu em 2 minutos e 40... 2 horas e 40 minutos. Assinale a alternativa que não está associada a esse tipo de parto. Poxa, acabamos de conversar. E aqui o partograma dessa paciente. Olha aqui, ó. Chegou com 3 centímetros. Olha onde está o bebê. Está nascendo. Dilatação, ó, de 10 centímetros. E aqui o bebê nascendo. Foi muito rápido. Quais... Ó, assinale a alternativa que não está associada a esse tipo de parto. A. Hemorragia puerperal. B. Infecção. C. Laceração de trajeto. D. Lesão do plexo braquial do RN. E aí, gente? Então, aqui a gente tem que imaginar o seguinte, ó. Vamos à resposta. Infecção. Por quê? Vamos por partes. Alternativa A. Hemorragia puerperal materna. Muitas atonias uterinas são causadas por parto tactócito. Além disso, hemorragia por lesão de trajeto também é uma causa importante. E se o bebê ele sai muito rápido, não dá tempo da vulva ir distendendo para poder comportar a saída do bebê. Aqueles partos que o bebê vai saindo aos poucos, muitas vezes essa saída da cabeça que ocorre de forma gradual ajuda a não ocorrer uma lesão de laceração. Porque se a cabeça do bebê sai com uma velocidade grande, isso aumenta a chance de laceração. Tá? Então, laceração de trajeto também está relacionada a parto tactócito. Assim como lesão de plexo braquial. Tá bom? Também está relacionada a essa saída muito rápida da cabeça do bebê. O que sobra apenas a infecção, que não está relacionada ao parto tactócito. Pessoal, esses foram os principais temas revisados. Bons estudos e boas provas.